Olá, sejam muito bem-vindos ao Ligado na Universidade, o programa que liga, conecta você ao universo da USP aqui de Bauru. No episódio de hoje vamos falar sobre a Prefeitura do Campus de Bauru, que está sob uma nova direção, e conhecer um pouquinho dos planos aí dessa nova gestão. Cada um dos campi da USP espalhados pelo estado conta com um órgão administrativo essencial para o funcionamento das atividades, a Prefeitura do Campus. Ela é composta por diversas divisões e o objetivo é manter toda a estrutura das unidades de ensino e dar o suporte necessário. Na USP em Bauru, a Prefeitura do Campus foi implantada em junho de 1986. Cabe a ela, por exemplo, ações de manutenção, reformas e vigilância, assim como a promoção de atividades esportivas e socioculturais. E hoje eu estou recebendo aqui a professora Karen Hermana Nepelenbruck, que desde 24 de julho de 2023 é a nova prefeita aqui do campus. Professora, primeiro, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço, Vitor. Estou muito feliz de estar aqui novamente, depois de um longo período, que a gente não se via aqui presencialmente. Eu que agradeço o convite. Bom, professora, antes da gente falar um pouquinho dessa nova missão, queria falar um pouquinho da senhora, que a senhora se apresentasse, falasse onde a senhora nasceu, um pouquinho da sua formação. Olha, eu nasci em Ituverava, é uma cidade quase divisa com Minas, mas ainda é interior de São Paulo, uns 100 quilômetros para frente de Ribeirão Preto. E eu me formei em 2000, no ano de 2000, em Araraquara, na Unesp. E depois fiz minha pós-graduação na Unesp, e antes de vir para Bauru, que foi há 15 anos atrás, em 2008, eu fui professora da Universidade Estadual de Ponta Grossa e da Universidade Federal do Paraná. Estuda em odontologia, se formou em odontologia na Unesp? Formou em odontologia na Unesp. Eu fiz pós-graduação em reabilitação oral. Certo. Porque a minha área de concentração é prótese. Unesp, como veio parar aqui na USP então, professora? Pois é. E na verdade a USP sempre foi um sonho antigo. Então eu tentei o vestibular, não consegui entrar. Depois eu cheguei a ser aprovada na prova do mestrado e eu não sabia que precisava de um projeto. Então na entrevista eu acabei não passando. Aí mais uma oportunidade. Cheguei a prestar um concurso na USP de Ribeirão. Não tive êxito também, foi por muito pouquinho. Falei, então eu vou desistir e vou tentar outros lugares. E aí deu certo de ir para Ponta Grossa, porque em Araraquara também não tinha concursos. E lá em Ponta Grossa, enquanto eu estava nessa transição Ponta Grossa e Curitiba, na Federal do Paraná, o professor Pegoraro foi dar um curso lá. Ele falou, olha, Karen, vai prestar o concurso, vai abrir um concurso na prótese. Eu falei, professor, mas olha, tá difícil, eu já tentei a USP, não deu certo. Ele falou, não, vai, que você tem potencial, você consegue. Eu falei, professor, eu não vou. Na última hora eu me inscrevi. Então, acabou que deu certo e era sempre um sonho meu, até vir mais próximo da minha família, que eu estava longe, eu tinha meus pais já bem idosos na época, doentes, e aí foi uma felicidade. E eu falo que hoje eu sou como se a FOB tivesse sido sempre a minha casa. Eu sou muito fobiana, tenho um amor por essa instituição. Aqui é realmente a infraestrutura e a qualidade dos serviços, do ensino, a excelência que tem essa instituição, é extremo. Eu trabalho aqui com muito prazer e eu sou muito grata a tudo que a instituição me deu, e eu falo hoje que eu sou uma fobiana de carteirinha. Então entrou aqui na USP, na FOB, como professora. Como professora. Realizou esse sonho de vir para a USP, mas não foi só como professora que a senhora atuou aqui. Já exerceu alguns cargos administrativos também, né, professora? Sim. Eu fui presidente da comissão de graduação, e aqui são dos 3 cursos, porque a gente tem só uma unidade de ensino, entre 2018 e 2022, que foi um grande desafio, Vitor, porque em 2018 foi quando iniciou o curso de medicina. Sim. E depois, em 2020, a pandemia. Então, foi um período de muito trabalho, de muitos desafios, que realmente eu consegui aprender bastante, Foi um período de amadurecimento profissional. Graças a Deus, a gente conseguiu colocar, logo que surgiu a pandemia, colocamos todo mundo online, depois voltamos para a clínica. Nós somos a primeira instituição da odontologia a retornar com as atividades presenciais de clínica. E foi tudo dando certo. Então foi uma experiência extremamente gratificante, embora muito desafiadora. E eu também fui editora-chefe da revista que a gente tem aqui, o Journal of Applied Oral Science, de 2016 até recentemente, março desse ano. Certo. Professora, esse ano está sendo um ano de novos desafios, Além da questão da prefeitura, recentemente a senhora teve uma experiência na África, Queria que a senhora contasse um pouquinho da experiência para a gente também.
Em 2020, até foi o professor Rubo, né, o prefeito que me antecedeu, que ele estava como coordenador da pós-graduação e veio com essa ideia de participar desse programa solidário da CAPES, que é um doutorado que chama doutorado interinstitucional, onde você orienta alunos de instituições de países, né, em desenvolvimento, né, e que estão precisando e que não têm, né, a mesma qualidade de ensino que a gente tem uma odontologia de excelência aqui, né. Então, eu aceitei esse desafio, isso foi, acho que em 2019, em 2020 comecei a orientar no final do ano, com a pandemia, deu todo esse problema, então a gente não teve a oportunidade de antes desenvolver a parte experimental. E a parte experimental realmente era focada em imagens tridimensionais, em terceiras dimensões, dos indivíduos africanos. Porque para a gente, por exemplo, escolher um dente para dentadura aqui, Vitor, nós temos só parâmetros europeus. A gente não tem nem esse banco de dados de imagem tridimensionais aqui do Brasil. O do Brasil já foi feito, porque essa pesquisa ela é liderada pela professora Simone Soares, né? E a professora Simone já levantou um banco aqui no Brasil. Então a gente já tem essa comparativo com o europeu, mas a gente não tinha de indivíduos africanos. Então foi um marco também essa pesquisa, né? Nós conseguimos, apesar de ficar só 10 dias lá, conseguimos levantar 184 pacientes, imagem desses pacientes, e agora a gente está produzindo esses trabalhos. Então foi extremamente gratificante e também para a gente dar muito valor à nossa infraestrutura, à nossa instituição, e também até ao nosso país, né? Porque realmente tem uma grande discrepância em todos os níveis, né? Social, econômico e mesmo de ensino, né? De ensino, de graduação, de pós-graduação. Então foi uma experiência enriquecedora. Professora, se eu não me engano, a senhora é a primeira prefeita mulher aqui do campus, né? Isso mesmo. E como que a senhora se sente em relação a isso? Eu acho que até demorou um pouquinho, né? A FOB já tem cargos de gestão, né? Diretoria. Mulher, a gente tá com a professora Marília como diretora. Como que a senhora se sente em relação a isso aí? Olha, para mim foi um presente. Eu acho que é muito importante, né? Representar as mulheres à frente de um cargo de dirigência, sendo a primeira vez aqui na prefeitura. Eu não tenho nem palavras, eu fiquei extremamente lisonjeada e eu vou verdadeiramente não medir esforços para muito bem representar as mulheres também nesse tipo de cargo, né, de dirigência. Então foi um grande presente para mim. Professor, ok, vamos fazer um breve intervalo. No próximo bloco a gente fala um pouquinho mais sobre os planos dessa nova gestão da prefeitura aqui do campus da USP de Bauru. Estamos de volta com o Ligado na Universidade, recebendo hoje aqui a professora Karen Nepelenbruck, que é a nova prefeita aqui do campus da USP de Bauru. Bom, professora, eu queria que a senhora falasse agora um pouquinho dos planos aí para essa nova gestão. Olha, primeiramente, eu acho que eu tenho que agradecer muito ao prefeito que me antecedeu, que fez uma excelente gestão. Então fica tudo mais fácil, né, Vitor, para a gente dar continuidade a uma gestão de excelência em que houveram vários projetos, né, e que estão sendo agora executados, alguns já foram concluídos, mas esses especificamente que estão em andamento. Então o meu objetivo inicial é concluir, né, então essas obras, por exemplo, a cobertura do ginásio, que está sendo concluída agora até em novembro, outras obras que foram licitadas, né, e que os projetos foram desenvolvidos na gestão anterior, como por exemplo a importante reforma do CRUSP, né, que foi um grande mérito, que eu falo, né, do professor Rubo, porque eles conseguiram não usar uma verba da reitoria, e sim uma verba de heranças vacantes. E isso foi uma grande sacada, digamos assim, para que pudesse viabilizar essa reforma, já que esses prédios, né, essas edificações são muito antigas e realmente está precisando. Então a licitação agora, a sessão pública vai ser do dia 13/9 e às vezes as obras, né, dependendo do andamento, podem ser até iniciadas esse ano. Então isso a gente também pretende dar essa continuidade. Outras obras que foram iniciadas na gestão anterior, que estão sendo concluídas, como por exemplo a pavimentação aqui dessa
rua aqui da clínica de Sim. fonoaudiologia. Entre a clínica e a TV aqui, Entre né? a clínica e a TV, vai ser muito importante porque está levantando uma poeira grande, não tem estacionamento delimitado, então também está em fase de licitação. E também foi conseguida uma verba para reformar, né, o calçamento externo. Então vai ser feito numa primeira etapa, também em continuidade com o que foi conseguido anteriormente, essa primeira etapa de 50%. E agora tem os novos desafios aí para 2024. Uma das nossas prioridades, né, porque você sabe que o professor Huber era bem focado na parte dos esportes também, Sim. né? E era atender aos alunos, porque a demanda é muito grande para o único ginásio de esportes que existe. Então, a ideia foi fazer uma quadra externa e seria até para 2024. Só que vendo as necessidades dos alunos, isso foi antecipado, sendo utilizado as economias orçamentárias da própria prefeitura, e essa quadra também está em fase de licitação. Nós vamos agora, né, trabalhar com outros projetos também visando o atendimento à comunidade e principalmente no sentido até de estreitar o relacionamento da comunidade com a prefeitura, porque a comunidade, Vitor, e esse é um grande objetivo dos meus planos, é que a comunidade entenda o que a prefeitura faz. A comunidade que a senhora diz, externa ou interna? Interna e externa também, certo. Mas mais a interna, porque eles não entendem o que a prefeitura faz. Porque a prefeitura não aparece. Sim. Né? Então, muitas vezes, o que é o serviço prestado? Então, a entrega de água, de energia, de telefonia, de internet, todo o serviço, né? Vigilância, segurança, estacionamento, jardinagem. Então, são serviços, né? O próprio serviço de limpeza mesmo do campus, todo esse cuidado que a gente tem, até com a fauna, com a flora, enfim, a TV, né? Os outros setores de cultura, os serviços mesmo, né? Serviço social. Então, a gente tem muitos setores e muitos serviços prestados que os alunos, principalmente, mas mesmo os professores, até o professor Heitor estava falando, olha, eu não sabia que a prefeitura fazia tudo isso. Eu sabia um pouquinho mais porque eu vim para a prefeitura o ano passado. Mas, realmente, eu queria que a comunidade entendesse isso e tivesse responsabilidade. Então, por exemplo, um projeto que agora nós vamos realizar nessa gestão, que é da reitoria, chama Programa Pertencer. É para que os usuários do campus, da comunidade interna e até mesmo externa, que porventura pacientes que venham aqui, ou, por exemplo, no caso da terceira idade, né? Revivendo. Ou programa Revivendo, que eles venham para o campus e se sintam aqui muito bem e que eles tenham esse bem-estar, porque é isso que é o papel da prefeitura, é fazer com que as pessoas tenham esse bem-estar, inclusive de saúde física e mental, por isso que tem a questão dos esportes também, que fica relacionada à prefeitura, enfim, toda essa questão. E esse programa, nós vamos fazer centros de vivência, um deles inclusive vai ser aqui entre o Bloco Didático 3 e a Clínica de Fonoaudiologia. É como se fosse uma passarela, mas muito bem desenhada, muito bem arquitetada, com bancos, com espaços para as pessoas descansarem, também fazer uma área coberta para passagem de um bloco até a clínica sem chuvas, né? Mas onde a pessoa chega, ele quer fazer um lanche, porque é uma região arborizada, ela para, ela descansa, entre o intervalo de uma aula e outra, os transeuntes que estejam ali passando. Então, é um objetivo dessa reitoria, e isso também vem ao encontro da comemoração dos 90 anos da USP, esse centro de vivência. Nós vamos fazer um outro também atrás ali da prefeitura, que é próximo ao CRUSP, porque os moradores do CRUSP não têm também esse espaço para ficar, e ele já poderia ser usado, por exemplo, pelos os usuários do programa Revivendo. Outros centros vão ser na passarela do SEX, na frente da tutoria da medicina, e também na frente do restaurante universitário, naquela árvore ali, em frente ao centro cultural. Por quê? Porque são áreas que as pessoas têm um espaço muito limitado, ali na cantina, ali no centro cultural, ali no restaurante, né? Não tem aonde ficar para descansar. Então, nosso objetivo é fazer também com que a pessoa se sinta bem, quer tomar um café, ou quer fazer uma discussão em grupo, ou quer conversar, e fique ali. Então, nós bolamos essas áreas, e uma outra área também que vai ser lá na quadra externa, também para sempre agregar, para que a pessoa ela queira ficar aqui no campus, ela não queira ir embora do campus, ela se sinta como se aqui fosse a sua casa. Então, esse é um objetivo também nosso. Nós estamos começando nos projetos, né, porque alguns deles vão ter cobertura, que é esse atrás do CRUSP,
pela própria estrutura que permite, né, essa cobertura. E esse daqui do bloco didático 3, então nós estamos em fase de contratação do projeto, mas a gente espera entregar tudo isso aí até o próximo ano. Outros projetos que a gente tem, e um grande gargalo que aconteceu aqui no nosso campus, né, é em relação ao número de alunos. Porque nós tínhamos 200 alunos da odontologia, com a fonoaudiologia vieram mais 160, então, por exemplo, espaços incomuns, como a quadra que nós já falamos do problema, e o restaurante universitário são gargalos, porque foi readaptado para acomodar a fono. No entanto, quando veio a medicina, dobrou o número de alunos, porque a gente estava com 360 e hoje nós temos mais 360 da medicina, são 720 alunos. Então, isso está sendo um grande gargalo. As filas no restaurante, né, e o horário de almoço é incomum, a gente tem só cursos cursos de período integral aqui. Então, nosso objetivo é realizar esse estudo, e nós já estamos fazendo isso, da construção ou da reforma de um novo restaurante, uma construção de um novo restaurante ou da reforma do restaurante universitário, para acomodar os alunos que são os maiores usuários, né? Hoje a gente sabe que funcionários e professores usam mais de uma forma mais reduzida, porque a gente tem o auxílio refeição, mas isso está sendo um grande gargalo para os alunos. Então nós vamos focar nisso também, né? E dar continuidade, então, no resto do calçamento interno e também melhorar um dos pontos, e isso também abrange a questão de segurança, é de melhorar a iluminação do campus. Nós temos postes muito altos, por exemplo, altos esses postes, e aí nós precisamos do caminhão Munk para trocar essas lâmpadas. Certo. Tem lugar que o caminhão não entra, então tem pontos aqui no campus que estão muito escuros. Então, a gente que usa o campus à noite, a gente sabe que tem lugares que a iluminação tá reduzida. Então, a nossa ideia é também fazer esse projeto. Esse projeto já foi feito, mas ele vai ser repaginado, atualizado, para a gente mudar a iluminação do campus e, ao mesmo tempo, conseguir eficiência energética, trocando tudo por lâmpadas de LED, né? Mas conseguir, por exemplo, uma proposta de iluminação mais baixa, né? Mas também vai repaginar, vai dar um novo visual, uma nova cara para o campus, com essa proposta aí de uma nova iluminação. Então, isso também está dentro da nossa proposta. E um outro ponto é também em relação à eficiência energética, melhorias, melhorar todas as câmeras primárias e secundárias de energia, que é a que abastece todo o campus. O ano passado, por exemplo, nós tivemos aqui na clínica de fono uma interrupção dos serviços de energia por conta de o cabeamento é muito antigo. Então, isso precisa ser trocado. Essas propostas já passaram na reitoria para o ano que vem, a gente está em espera para ver se vai ter aprovação, mas a gente tem que trabalhar nisso, né? E continuar, assim, pensando em projetos e programas que agreguem, né, que tragam a comunidade para os serviços da prefeitura, que são específicos da prefeitura, então, principalmente na parte cultural, né, na parte de comunicação, na parte de esportes. Então, a gente quer fazer novos projetos, nós temos essa ideia, para que a comunidade se aproxime mais da prefeitura e entenda o papel que eles têm, qual que é a importância. Então, hoje também, o que eu faço? A própria comissão de graduação me deu essa experiência. Eu falo assim, o aluno tem que ter responsabilidade. Então, a gente tem um contrato terceirizado ali no bandejão, por exemplo, e às vezes o aluno não fala assim, se ele vai almoçar, se ele vai jantar, não responde a enquete. Então, com isso, tem uma grande variação, uma oscilação, e isso é muito prejuízo para a empresa. Então, o que a gente faz? Reuniões periódicas, vocês têm que se comprometer de responder quais serviços ali que não está bom, o que pode melhorar, o que não pode melhorar. Então, nós estamos nós estamos querendo nos aproximar do usuário e também mostrar que ele tem responsabilidade para aquele serviço ser melhorado e ser prestado da melhor forma possível, né? Então, é essa ideia que a gente tem para tudo, né? Então, mesmo aqui na TV USP, qual que é o papel da TV USP? O que vocês podem, enquanto usuários, comunidade interna, né? O que a gente pode fazer para mostrar os nossos serviços, né, para evidenciar o que a gente faz aqui dentro. Então, essas são as minhas ideias, né, futuras aí pro Algumas coisas me chamaram a atenção nessas ideias da senhora. A questão da continuidade, a senhora começou falando sobre isso. A gente teve uma situação meio atípica, né, porque aqui tem a tradição da vice anterior assumir a prefeitura, né. Dessa vez não foi assim, mas a senhora teve uma experiência na prefeitura, né? Então acredito que a gente pode falar em continuidade, né? Com certeza. E o professor Rubo, justamente por essa minha proximidade com os alunos,
ele queria estreitar os laços da prefeitura com os alunos. Então ele me convidou para ser assistente técnico de direção há 17 meses atrás, e foi um grande desafio, porque era realmente, essa área administrativa é muito nova para a gente, porque a gente lá dentro, mesmo administrativamente, das experiências que eu tinha tido, são de pesquisa, são de ensino, né, são experiências acadêmicas, de administrativo acadêmico. Então foi uma experiência muito diferente, porque você vai trabalhar com contratos terceirizados, você vai trabalhar com obras, licitações, enfim, é bem diferente, né? E também a própria gestão de pessoas é bem diferente nesse administrativo, porque ele é um administrativo puro. Sim. Mas isso eu fui sempre estudando, me inteirando e vendo como que a gestão anterior conduzia, né, todos esses projetos, todas essas conquistas, para que a gente pudesse futuramente, só eu não sabia que o futuro ia ser tão próximo, dar continuidade mesmo. E é muito interessante, eu gostei muito de trabalhar na prefeitura, eu gosto muito de trabalhar na prefeitura, porque a equipe é muito eficiente, é muito organizada, então é prazeroso. Eu adoro o que eu faço e espero, né, que nessa parte a gente consiga aí cumprir com a nossa missão e também, né, assim, avançar, né, em novas conquistas, né, e também não deixar a desejar, né, do que foi nas gestões passadas, honrar principalmente a tudo que foi conseguido nas gestões passadas, sobretudo nessa última em que eu tive tanta proximidade. Professora, a senhora falou uma outra coisa também que me chamou a atenção. É lógico que a prefeitura ela governa para toda a comunidade, né? Funcionários, professores, mas a senhora parece ter um olhar bastante atento para os alunos, né? Acredito por conta também da senhora ser professora, dessa questão da presidência na comissão de graduação. E a senhora citou também a medicina, né? Muito provavelmente na gestão da senhora vai acontecer uma coisa um pouco histórica aqui, que vai ser uma nova faculdade, né? Tá tudo caminhando aí, como que também vai ser para encarar mais esse desafio aí como prefeito? Então, Vitor, realmente, por que também aqui, diferente dos outros campi, as pessoas confundem quais são os serviços da FOB e quais são os serviços da prefeitura, porque só tem uma unidade de ensino. Parece então, que tudo é FOB, todo mundo né? fala, é FOB. Ah, eu estou na FOB. Não, você está no campus de Bauru. Não, até o próprio centrinho é confundido com a FOB também. O pessoal fala, você trabalha no centrinho. Não, eu trabalho na prefeitura. Ah, então é FOB. Então há essa confusão. Né? Há essa confusão. Mas aí nos outros campos isso não acontece porque tem várias unidades de ensino. Mas aí com a medicina, com a faculdade de medicina, será uma outra unidade de ensino. Né? Então aí as coisas vão se somar, né, na verdade. Então é também um desafio, porque vai ter a construção de um prédio para salas de aulas, para a parte didática, laboratórios da medicina, né? Além do hospital, que né, já tem a infraestrutura, mas tem que construir essa parte para a faculdade mesmo, porque hoje eles estão tirando a tutoria nas dependências, né, de onde a faculdade no curso, né, de odontologia e de fonoaudiologia ocupa. Então, eu espero que também a gente consiga abraçar, né, essa unidade de ensino da melhor forma possível, prestando os nossos serviços, sempre visando isso, o bem-estar. E eu chamo a atenção, não é por causa de uma preferência com os alunos, né, inclusive porque eu sou docente, né, eu tenho muito contato com os docentes e tenho muito contato e muito respeito também pelos servidores técnicos e administrativos. Mas é porque os alunos, eles não têm noção desse papel. Então eu acho que assim, os servidores têm noção, os docentes têm um pouco menos, mas têm noção desse papel da prefeitura, mas os alunos não. Então eu acho que um objetivo nosso é trazer o aluno para conhecer esse serviço da prefeitura, para entender a importância, porque sem esses serviços a estrutura toda não funciona. Sim. Que é uma infraestrutura de base mesmo que a gente oferece, né? Então, para que isso seja melhor entendido, porque às vezes eles nem sabem para quem solicitar. Ah, mas eu preciso de um lugar para isso. É prefeitura, é FOB. Eles acham que tudo é FOB, por exemplo, né? Então, às vezes, eles não sabem que, conversando com a prefeitura, isso poderia ser melhorado, porque eles nem têm essa noção. Então, é mais fácil, né, da gente, tendo essa proximidade com os alunos, estabelecer essa relação. Professora, para tudo isso a senhora não está sozinha, né? Tem um vice, né, o professor Heitor Marques Honório. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre ele aí, o papel dele nisso tudo também. O Heitor, ele é fobiano, né? Então, ele
ele estruturalmente aqui, ele está aqui há muitos anos, e o Heitor, ele tem um amor também por essa instituição de ensino e por esse campus muito grande. Então é muito fácil trabalhar com ele, também pela experiência que ele teve na prefeitura, porque ele já é membro do conselho gestor há mais de 6 anos. Então ele conhece o que a prefeitura faz, os serviços, né? Eu falei, às vezes alguma coisa ou outra ele falava, nossa, eu não tinha noção que era tanto trabalho, né? Agora que a gente tá na gestão, ele andou conversando comigo, a gente até foi numa reunião em São Paulo quarta-feira, ele falou, eu não tinha noção que era tanta coisa. Mas ele, por conhecer o serviço, ele está inteirado de todos os projetos que a gente estava tocando, de todas essas obras, de todos esses projetos, não só administrativos, né? Mas, enfim, da área de esporte, da área de cultura, do serviço social, ele está bem inteirado. Então vai ser muito fácil trabalhar com o Heitor. Ele é uma pessoa comprometida que já teve uma experiência administrativa importante, porque ele foi chefe de departamento quando veio a faculdade de medicina. Desculpa, o curso de medicina. A gente tô já profetizando, né? Quando veio o curso de medicina. E nós trabalhamos juntos. Enquanto ele estava de chefe, eu estava de presidente da comissão de graduação. Então, foi muito prazeroso trabalhar com ele. É uma pessoa muito comprometida e que, com certeza, vai agregar muito e vai me ajudar, né, dividindo essa importante missão. Professora, para a gente finalizar, queria que a senhora mandasse um recado para a comunidade do que esperar dessa nova gestão dos próximos anos aí. Olha, eu acho que a gente tem que esperar que exista uma relação, uma inter-relação de feedback, em que a comunidade possa participar e nos ajudar a melhorar esses serviços, a melhorar nossas missões. Então, que toda a comunidade, principalmente a interna, que possa trazer ideias serão bem-vindas. Novas propostas para que a gente possa considerar e que assim a gente se sinta pertencido, né, ao nosso campus. Então, o que eles podem esperar é que a gestão vai ser séria, vai ser comprometida com o bem-estar da comunidade, comprometida, né, com essa missão de levar todos esses serviços, né, e esses projetos aí para a comunidade. Então, a gente espera que nós possamos cumprir esse desafio. E agora tem um desafio a mais, Vitor, nessa nova gestão, que eu acho que é um dos principais, que é a mudança da lei de licitação, né? Então, a gente estava acostumado aí desde 93, com a 8666, e agora vem a 14133, que ela é de 2021, mas a partir do ano que vem ela vai ser implementada. Então, isso realmente é uma coisa que nos assusta, porque ninguém está totalmente inteirado do que está por vir, né? E então estamos fazendo cursos, estamos sempre alinhados ali com a reitoria, com o Tribunal de Contas, a própria USP está oferecendo cursos, mas isso é um grande desafio porque nós trabalhamos o tempo todo com licitação para tudo, né? Então, que nós possamos agora, com os novos projetos, continuar com esse comprometimento, com essa seriedade, né? Porque nós temos um dever, né, com a sociedade. Então, que a gente possa estar retribuindo, e é isso que eu espero dessa gestão também, que a gente possa retribuir para o campus tudo que o campus nos oferece. Então, devolvendo na forma de gestão, de administração, com muito carinho, com muito amor, com muita seriedade e muito comprometimento, tudo o que a comunidade merece. Professora, queria agradecer novamente pela entrevista e desejar boa sorte aí nessa missão. Muito obrigada, Vitor. O Ligado na Universidade de hoje fica por aqui, esperamos que tenham gostado e até a próxima edição.